Muito bem, estamos aqui agora em nossa segunda aula a respeito do Novo Testamento, né? E nós temos muita coisa para estudarmos e aprendermos juntos, tá? E por isso então, no início de cada aula, sempre eu convido você, que é aluno deste curso, tá? A rezarmos juntos, tá? E antes da nossa oração inicial, eu quero que você também se torne uma fonte de motivação. Você está gostando do curso? O que você está achando dessas aulas? Está sendo bem explicativas? Você está entendendo a linguagem do padre? O padre está falando alguma palavra complicada que você não compreendeu? Está difícil consultar as passagens bíblicas, né? Como que você está acompanhando? Eu gostaria muito que você deixasse também os seus comentários para que eu, ao ler os seus comentários, fosse também me aprimorando e melhorando cada vez mais as aulas em benefício dos nossos alunos, tá? E junto com isso também, eu quero pedir a sua ajuda, tá? Divulgue esse curso, né? Eu falei isso no finalzinho da última aula e agora estou falando novamente. E de vez em quando vou lembrar você também, tá? Então divulgue, né? Coloque nas suas redes sociais, avise seus amigos, avise as pessoas, para que mais pessoas possam aprender sobre a fé cristã. Bom, vamos rezar para dar início nesta aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Muito bem, feito aí uma pequenina divulgação desse curso, né? Então, na aula anterior, eu estava fazendo uma pequenina retomada, uma pequena lembrança do que é o nosso curso, para que ele serve, enfim, né? Porque agora nós estamos, entre aspas, né, invadindo o espaço da teologia neotestamentária, a teologia sobre o Novo Testamento, tá? E acredito eu que teremos assim um campo muito vasto de estudo, gigantesco, né? Aliás, né, a título de seus comentários, né, o comentário de todos vocês, vocês podem também comentar sobre alguma curiosidade do Novo Testamento, que de repente vocês querem ouvir, que vocês querem escutar, querem aprender, né? De repente você pode colocar no comentário, falar: padre, o senhor vai ensinar isso para nós, vai falar sobre isso, né? De repente pode ser que eu antecipe algo ou te avise mais ou menos o período que nós vamos estudar cada uma dessas passagens. Mas é importante você interagir, tá, com as nossas aulas, com o seu professor. Eu estou ansioso para ver os seus comentários. Muito bem, a parte do Novo Testamento, ela tem início com a história da Anunciação.
nós encerramos, tá, o estudo sobre o Antigo Testamento com 2 ou 3 aulas, e nós ali fizemos uma espécie de leitura orante, e ao mesmo tempo eu trouxe os pensamentos de alguns teólogos a respeito do que eles pontuaram sobre a Anunciação. E talvez agora nós já daremos um passo a mais. Mas isto não significa que nós paramos de ler o texto da Anunciação. Não. Este texto da Anunciação de Lucas, capítulo 1, versos 26 a 38, ele é de suma importância. Toda a Sagrada Escritura é bela e é importante, mas este é um dos textos neotestamentários de maior importância, porque é neste texto da Anunciação que começa o início do cumprimento das promessas messiânicas. Ele é como uma espécie de divisor de águas. Sim, é exatamente isso. Basta você fazer alguma pesquisa com alguns historiadores de renome, ou se você se recordar do tempo que estudávamos no colégio, né, tempos atrás, quando você vai estudar a história antiga, né? Então, dadas as informações dos livros históricos, nós sempre vemos aquela pequenina sigla ACDC. Tá, não vai confundir com aquela banda de rock AC/DC, né? Aliás, é daí que eles tiram, né, o nome dessa banda de rock, mas não tem nada a ver. AC antes de Cristo, DC antes de Cristo. Significa o quê? Esses livros de histórias, né, de grande renome, ali, por vezes, você encontra informações, né, nas rúbricas, né, ou mesmo ali entre parênteses, pontuando antes de Cristo, AC, ou depois de Cristo, DC. Significando o quê? Parece ser algo simplório, mas isso daqui tem uma visão muito profunda, porque nesta ótica, até mesmo então, os grandes historiadores levam a sério a encarnação do Filho de Deus. Ele mudou a história humana. Uma coisa era a humanidade antes do nascimento de Cristo, outra coisa se tornou a humanidade depois do nascimento de Cristo. Por isso a sigla, né, para dividir, mostrando ali de fato que a encarnação do Verbo de Deus, ela dividiu a história da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. E por isso que eu digo para você que, por vezes, mesmo estudando, né, com passos mais adiante, como nós vamos fazer de hoje em diante, por vezes nós estaremos retornando e bebendo novamente do texto da Anunciação. Às vezes vai ser necessário. Às vezes vamos estudar, por exemplo, sobre o crescimento do menino Jesus, a perda dele, reencontro e perda, né, ali no templo de Jerusalém, como se diz nos primeiros capítulos de São Lucas. E talvez teremos que voltar. Talvez quando formos falar do batismo de Jesus, quando João Batista, né, o primo de Jesus, né, às vezes as pessoas não fazem essa ligação, né? E é bacana de se ter isso na memória, né? João Batista era primo de Jesus.
Já imaginou? Que honra, que privilégio, né? Mas talvez quando nós formos estudar um pouco mais sobre o sacramento do batismo, o batismo de Jesus, por que ele foi batizado? Talvez quando nós formos estudar um pouco sobre isso, nós teremos que regressar ao texto da Anunciação de Lucas capítulo 1. Talvez na vida ministerial de Cristo, né, quando ele diz, né, claramente em Lucas capítulo 4, versos 16 a 20, né, ele fala que as profecias agora se cumpriram, né? Estou lembrando exatamente as palavras aqui, então para isso não ficar aqui me corroendo na memória, né? Eu vou pegar aqui o texto de Lucas capítulo 4, versos 16 a 20, né? Diz assim: Jesus em Nazaré. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou e, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para ressuscitar a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Ou seja, Jesus, ele faz uma leitura na sinagoga sobre o profeta Isaías. Isaías dizia que iria chegar ao Salvador. E nesta leitura, em Lucas capítulo 4, 16 a 20, Jesus, ao anunciar esta leitura a todos os seus ouvintes naquela sinagoga, então ele diz: se cumpriu a profecia de Isaías, chegou aqueles que vocês estavam esperando. Bom, tudo isso para dizer que quando nós estudarmos os pormenores, né, desta apresentação de Jesus na sinagoga, talvez também nós precisaremos retornar ao texto de São Lucas capítulo 1, que se refere especialmente à Anunciação. E assim sucessivamente, Jesus vai pregar o Evangelho, vai chamar os seus discípulos, os primeiros discípulos, ele chamará novas pessoas para estar junto com ele vai curar as pessoas, ele vai converter muitos corações, vai anunciar o perdão de Deus, vai ensinar para as pessoas o caminho do reino dos céus. E neste todo trajeto da vida ministerial, por vezes, ele será interpelado por vários adversários, vários judeus que não querem aceitar Jesus como sendo o cumprimento das promessas messiânicas. E aí nós vamos ver nesse desenrolar que Jesus, sendo o Verbo de Deus, o Filho eterno do Pai, como vai dizer um cântico do Padre Zezinho, né? Então, nós vamos aprender com Jesus como ele enfrenta e supera todos os seus adversários, sempre de maneira muito sábia. O Filho de Deus, ele é inteligentíssimo, né? Ele é 100% Deus, 100% homem, né? Ele sofre as tentações humanas, mas Jesus nos ensina
como nos portar diante dos vários desafios da nossa vida, sobretudo aqueles que parecem ser intransponível. Jesus vai nos ensinar como lidar com cada um deles. E depois nós temos todo o trajeto da vida de Jesus, né? Do modo geral, tanto o magistério da igreja como os teólogos explicam que a vida ministerial de Jesus começa ali por volta dos seus 30 anos. E todos são unânimes em dizer que Jesus cumpre a missão dele em 3 anos. Ou seja, então Jesus ele vai sofrer a paixão, morte e ressurreição aos 33 anos de idade, né? Muito rápido, né? Assim, algo assim bastante objetivo. Muita objetividade, contudo, né, não deixou de ter toda a sua riqueza em suas instruções, né? Porque se formos somar, né, 3 anos de vida ministerial, vida pública, ali vivendo somente para isso, porque Jesus viveu somente para cumprir a missão dele. Então, praticamente, nós poderíamos dizer, foram 3 anos ali, Jesus vivendo ali 24 horas, né, constante, né, para ter bom êxito em sua missão. E então, quantas coisas maravilhosas nós iremos ver em todo este percurso, sabe? Vamos ali tentar fatiar, né, a história desde o nascimento de Jesus até a sua paixão, morte e ressurreição. E olha, então é um campo, como eu dizia na aula anterior, um campo vasto, riquíssimo, para que você aprenda cada vez mais a solidificar a sua fé cristã. A fé que você recebeu, que eu recebi, que todos os cristãos recebeu, especialmente a partir do batismo. Ali está a base, o início, né? A nossa vida batismal. E por isso então, devemos fazer ali um bom percurso e traçar bons estudos, boas pesquisas científicas para que eu e você aprenda cada vez mais sobre a fé cristã. Agora vamos nos encontrar na nossa próxima aula. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.